Shalom, queridos e amados, muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até vocês nesse dia trazendo a palavra de Deus para hoje. Hoje eu quero falar do principal mandamento para os pais, o principal mandamento para os filhos, o principal, o mais importante mandamento para os maridos, o principal e maior mandamento para as mães, o principal mandamento para os professores, enfim, para todos nós. Quando perguntaram para Jesus qual era o mais importante dos mandamentos, Jesus citou o Shema. O Shema é a oração mais importante do povo de Deus, é a oração mais importante da nação de Israel, e ela é uma oração que a primeira pessoa que lançou foi Jacó. Isso mesmo, Jacó é o personagem que nós estamos estudando e nos inspirando para enfrentar este novo ano e começar um novo tempo, uma nova fase, um novo nível. Então eu quero ler para vocês a oração do Shema, a oração de Jacó, né? Quando Deus dá essa palavra em Deuteronômio, fala da lei principal, e Deus começa falando através de Moisés. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos, os juízos, que mandou o Senhor Deus para ensinar-vos, para que os cumprisse na terra que passais a possuir. Para que temais ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e todos os seus mandamentos que eu te ordeno. Tu, o teu filho, o filho do teu filho, os netos, todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Então, obedeça esse mandamento, você, seu filho, seus netos, e os seus dias serão prolongados. E qual o mandamento que é? Nós vamos decorar, você vai aprender. O desafio é que até a semana que vem você saiba de cor. Vamos lá? Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás, olha só, ensinarás, verso 7, aos seus filhos, ensinarás essas palavras aos seus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, de manhã, no café. Então, o primeiro mandamento, de manhã, ler a palavra, de manhã, sentado, leia a palavra com seus filhos de manhã. Assentado na tua casa, número 1. Andando pelo caminho, indo para o trabalho, para a escola, falando a palavra, citando a palavra, falando a palavra. Depois, deitando, pode ser da sexta do meio-dia, deitando à noite. E quarto, levantando-se. Então, vamos lá. Assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também atarás essa palavra nos teus filhos, atarás por sinal na tua mão e também na testa. Então, na testa e também nas portas das tuas casas. Olha que mandamento tremendo, hein? 4 vezes falar do mandamento, atar na mão, atar na frente dos olhos, tá? Escrever nos umbrais da casa, né? Nos umbrais da casa e nas portas. Tudo com 4. Então observe que interessante.
Então, faça isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras inculcarão em seus filhos. Amados, esta é a oração de Jacó. Esta é uma oração e um mandamento. Tornou-se o mais importante mandamento. E você vai entender por quê. Por que se tornou o mais importante dos mandamentos? Porque quando Jacó, ele nasceu em segundo lugar. Ele seria o perdedor. Ele seria o segundino, né? E ele chegaria sempre em segundo lugar. Mas ele se esforçou. Ele lutou pela bênção. Ele batalhou pela bênção. Ele chegou a negociar a bênção. Ele fez qualquer coisa para alcançar aquela bênção. Então se tornou conhecido como alguém que se esforçou para tomar à força o reino de Deus. E por que ele foi o escolhido? Qual o detalhe que foi levado em conta, que mais pesou para que ele fosse o escolhido? Porque seu filho, seu irmão, Esaú, era o primogênito. Ele tinha o direito à bênção da primogenitura. Mas ele não foi escolhido. E Jacó foi escolhido. E você vai saber qual é o requisito mais importante. É estudar a palavra de Deus. Esaú não queria estudar a palavra. Naquela época, Isaac colocou os dois filhos na Yeshiva, na escola profética, no lugar onde se ensinava os filhos. Queridos, era 8 horas por dia, era de manhã, à tarde e à noite, ensinamento, decorando. O menino com 13 anos deveria saber toda a Torá de cor. Então era muito rígido o ensinamento, a exigência para que recebesse a bênção. Essa bênção é sacerdotal. Então o sacerdote tinha que ser muito bem treinado nas letras, não deveria ser muito conhecedor da palavra. E o próprio profeta Oséias, eu cito isso, eu dei um ensinamento esse final de semana para os alunos da escola, reprisando, recapitulando esta palavra, por que Deus amou Jacó e por que Deus odiou Esaú. Eu fiz um estudo para os nossos alunos. Por quê? Estamos recapitulando verdades fundamentais para nos dar a vitória nesse próximo ano. E o que levou Deus a dar a Jacó essa vitória? Porque cada patriarca, ele precisava pegar o cajado dele e contar toda a história do povo de Israel. Ele tinha que ser capaz de recitar a Torá para os seus filhos de forma verbal, espontânea. Então, porque naquela época não tinha o recurso que nós temos hoje. Então a exigência era muito estudo. E o Esaú era um filho que não queria estudar. Ele matava a aula. Ele não estudava. E os pais tinham obrigação, o compromisso de ensinar os filhos, treiná-los para esse momento. E quem levou o mérito nesse caso do Jacó foi a mãe dele. Então o pai de Jacó, ele queria abençoar Esaú. E de repente, quando chegou o momento de abençoar, Jacó, instruído pela sua mãe, foi na frente, como você já conhece a história. Mas o que houve de importante nesse resultado final? Por que Deus endossou aquela introdução da mãe? Porque o menino Jacó era estudioso, estudava, era o filho exemplar. Então, se você tem aí seu filho que passou de ano e foi bem, é um estudioso, estuda bem, uma filha, dá os parabéns aí. Ó, princesa, você foi escolhido, príncipe, princesa, você seria hoje ungido, porque você foi bem na escola, você se esforçou. Porém, nós estamos falando agora da escola bíblica, da escola de profetas. Você já é aluno da escola profética? Então, para você entender Jacó, o mérito que pesou mais na vida dele foi exatamente esse.
Jacó foi um aluno que, quando ele saiu, ele estudava na escola de Sem, que o neto e bisneto de Sem foram professores dessa escola. Isaac foi aluno nessa escola. Abraão foi aluno nessa escola. E essa escola é a escola de Melquisedeque. Então, que vem de família, ensinando os filhos a conhecer toda a Escritura, ok? E Jacó foi o que se salientou, ele foi o que se destacou. Ele amava tanto as Escrituras, Jacó, que quando ele saiu de casa para visitar, formar uma nova família, ele foi até a Yeshivá, né, a escola, e ficou lá 14 anos estudando. Pensa num aluno aplicado. Aquela experiência que ele teve lá na escada, quando abriu-se os céus, aquilo ali foi depois de 14 anos que ele saiu de casa. Porque a gente sabe, né? Então, quem estuda, aprende. Então, você precisa aprender que o mérito maior de Jacó foi estudar. Então, isto deve ser o pai e a mãe. Porém, a pessoa mais importante no judaísmo, na formação religiosa dos filhos, é a mãe. Porque a mãe que pega no pé ali, vamos estudar, vamos ler a Bíblia, vamos lá. Você precisa pegar no pé de seus filhos, queridos. Nós estamos passando por uma pandemia a nível mundial. Deus permitiu a gente ficar dentro de 4 paredes em casa, mas a porta do céu está aberta. E nós temos a maior oportunidade de todos os tempos de estudar com nossos filhos. Então, eu quero desafiar todas as mães hoje que você seja como a mãe de Jacó, né? Que a Rebeca, que fez o seu papel de mãe para ensinar Jacó. Porque o filho mais velho não queria estudar. Então a mãe pegou no pé e disse, não, esse aqui é o cara, esse aqui é o cara, esse aqui é o cara. Deus já falou que vai ser esse aqui, vai ser o menor, que vai ser o líder. Ele está capacitado, ele está instruído, ele é o único que tem capacidade, conhecedor das Escrituras, que ama as Escrituras, que ama estudar, que ama cumprir os mandamentos de Deus. Então esse é o requisito mais importante. Por isso que Josué, capítulo 1, se você ler, todo Josué é capítulo 1, mas quando Deus dá uma palavra para Josué e mandou que ele medita de dia e de noite nas palavras deste livro, desta lei, transmitida pelo teu pai Moisés, não te desvia nem para a esquerda nem para a direita, então farás prosperar o teu caminho, será bem sucedido em tudo quanto fizeres. Então esta é a palavra de hoje. Estou entregando nas tuas mãos, os pais, entregando a responsabilidade de você ser o instrutor de seus filhos, você fazer seus filhos ir para a escola profética, a escola bíblica, a escola dominical, secundária, todos os dias. Nós precisamos fazer isso. Mamãe, papai, salve seus filhos. Ensine o caminho que eles devem andar. Essa é a tarefa. Nós temos o dia todo, 24 horas por dia. Nós não estamos aqui para assistir notícia de desgraça e assistir enterro, mortandade, defuntos, cemitério e alarme de tudo que é lado do mundo se fechando. Queridos, é uma oportunidade inédita que Deus dá. Nós vamos ter lembranças maravilhosas desses dias com nossos filhos. Nós passamos o Natal aqui com toda a família juntos em tudo. Que alguns dias nós vamos contar o testemunho para vocês. O que nós passamos, como nós passamos o final de ano, o Natal, e nós fizemos o verdadeiro papel de sacerdote. O sacerdote, ele passa o que o povo passa, nós passamos o que o povo passa. Por aquilo que o povo do mundo está passando, nós passamos. E só não damos a notícia agora para não tirar a alegria de todos aqueles que estão festejando Natal, mas isso para nós é uma alegria, o que Deus tem nos dado de podermos estar dentro de casa, juntos, ou podermos conversar com nossos filhos no grupo, na rede social, no WhatsApp, poder sair no mesmo carro e temos a oportunidade de ensinar a palavra nesse tempo, queridos. A única coisa que não vai ser balançada nesse tempo é a palavra de Deus.
Tudo que pode ser sacudido será sacudido. Nós estamos vivendo tempos que Deus vai permitir que tudo seja sacudido. Então nós precisamos mais do que nunca buscar a Deus e a palavra de Deus. Então aqui está o mandamento, 4 vezes ao dia, repita o versículo do dia. Todos os dias nós mandamos um versículo curtinho, 4 minutos, 5 minutos, para recebermos a bênção do dia, o maná do dia. Passe para seu filho, senta na mesa, puxa, faz repetir. Agora estamos fazendo o voto de Jacó, senta com o filho, escreve o voto, vamos lá escrever esse voto. Jacó só foi abençoado e Deus amou Jacó e odiou Esaú. Jacó foi o abençoado porque ele se destacou no estudo da palavra de Deus, ele amava a palavra, ele estudava a palavra, recitava a palavra, ele era aluno da escola profética, ele recebeu a bênção profética, a instrução profética através da escola de Sem. Isso é muito importante. Então, por isso, hoje, estas aulas, eu gravei mais de 1 hora esse final de semana, porque Deus amou Jacó e odiou Esaú. Você vai ficar impressionado. Você pode ler lá, escutar, estudar, se aprofundar mais, porque é uma aula tremenda para os dias de hoje, preparar nossos filhos para esses dias. Então inscreva-se na escola profética, seja aluno da escola profética, seja um aluno estudioso, mas dedicado. De manhã, primeira coisa ao levantar, depois ao assentar na mesa, depois ao caminhar, depois ao deitar, 4 vezes ao dia. Deus está mandando nós lermos e decorarmos a palavra. O Shema, essa palavra que lemos, todo judeu sabe de cor. Qualquer aeroporto que você vê quando o sol vai saindo, o judeu está ali orando. Ouça, ó Israel. Eles, o tempo todo decorado. E depois ao meio-dia, depois à noite, pelo menos 3 vezes ao dia, eles fazem o Shema. Então aqui está o desafio para esse tempo de passarmos juntos com a nossa família e instruir nossos filhos. E o desafio aqui na nossa região, para todas as mães, quero ver seus filhos com o Shema, essa palavra, decorado. Quero ver os filhos falando. O Isaac já decorou, a Daça está decorando, até o Noah já está. Vamos lá, todos os nossos filhos e netos. Então, desafio nossos pais, nossos filhos, decorar a palavra. Amém? Entre na escola profética, inscreva-se. Nós passaremos a ter aulas muito profundas na escola profética só para os alunos. Eu considero que os alunos são como Jacó, né? E aqueles que não gostam de estudar são como Esaú. O que vai ser? O que nós vamos estudar? O que você prefere? Então eu prefiro ser como Jacó. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que nesse dia especial, o Senhor venha abençoar essa família, abençoar os pais, abençoar os filhos, abençoar os avós, os netos, para que todos juntos estudem juntos a palavra de Deus. Neste ano, nosso desafio é caminhar como Jacó, estudar como Jacó, dizimar como Jacó, orar como Jacó, vencer como Jacó, prosperar como Jacó, ter encontros com Deus como Jacó teve e começar a criação de uma nova geração através de nossa família, nossos filhos, nossos netos e as próximas gerações. Aleluia! Queridos, quero encerrar dizendo para vocês que nesse final de ano nós fizemos um projeto de vida, onde nós colocamos nossos nomes, nossos pedidos de cada família e nos propomos a orar pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, representando Abraão, Isaac e Jacó. É isso que os judeus fazem. E todos os dias apresentar nossos pedidos para o próximo ano, ou para esse ano, né? Já o ano novo. E também fazer o voto de Jacó. Você precisa fazer o voto que Jacó fez. Então, estamos nos espelhando em Jacó, porque Jacó, ele trouxe o primeiro e mais importante mandamento. E da linhagem de Jacó é que saiu Jesus. Então,
Para Israel, para Deus, o mais importante é criarmos filhos para uma nova geração. Ou seja, treinar essa geração para que se torne uma nação. Amém? Deus abençoe você. Final de semana feliz, um ótimo início de semana. Deus abençoe. Shalom, shalom.